Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, então, acompanhar a leitura de Mateus capítulo 10, versículo 40 ao 42. Mateus 10, de 40 a 42. É Jesus quem está dizendo. Ele está dizendo assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esse texto é Jesus instruindo aos discípulos e àqueles que estavam seguindo a Ele a respeito de honra e galardão. Eu quero falar a você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que participa conosco pelas ondas da rádio, a respeito da recompensa da honra. Então diga, por favor, a recompensa da honra. Recompensa é uma coisa gostosa. Todos querem ser recompensados. A recompensa, ela traduz, nos dá a ideia. Quando a gente fala recompensa, a gente sabe exatamente o que está se falando. Significa algo que eu recebo bom, que eu recebo em retorno daquilo que eu fiz. Eu sou recompensado, ou seja, eu recebo algo bom por consequência de algo bom que eu fiz. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Agora, uma coisa interessante com relação a esse texto: tudo que a gente semeia, tudo que semeardes, colhereis. É que quando a gente pensa em semear, para nós que não somos agricultores, para nós que estamos aqui na cidade, a gente vai no mercado, eu quero comprar tomate, eu vou lá e compro 1 quilo de tomate. Eu vou lá e compro 1 quilo de cenoura. Eu vou lá e compro 1 quilo de manga, não é? Mas a gente não tem noção, ou a gente não pensa, isso não vem à nossa mente, porque nós não somos os agricultores, aqueles que semeamos, que plantamos o tomate, a manga, o chuchu, a abóbora, o milho. Existe uma coisa interessantíssima na semeadura, é que a maioria daquilo que é semeado e que é fundamental para a nossa vida, a gente semeia uma semente. Esta semente dará origem a milhões de outras sementes. Se a gente parar para pensar que uma semente de trigo é suficiente para gerar um pé de trigo, e um pé de trigo, quanto trigo dá? Apenas um grãozinho de milho é suficiente para gerar um pé de milho. Você já viu um pé de milho? Quantos aqui já viram um pé de milho? Já viu o pé de milho? Quantas espigas de milho, com quantos grãos de milho, um grãozinho de milho proporciona quando semeado, quando plantado. A gente planta um caroço, uma semente que a gente chama de caroço, de manga, que vai gerar uma mangueira. Quantas mangas a gente colhe de uma mangueira oriunda de um único caroço, de uma única semente? Deus, Ele é extraordinário na sua maneira de expressar amor, provisão, cuidado.
carinho, recompensa. E recompensa a respeito da honra é aquilo de que nós vamos hoje refletir à luz da palavra de Deus. Desde o princípio, amados, a palavra na relação do homem com Deus e sua criação é honra. Honra é uma palavra que traz um significado tão sério, tão profundo, tão importante, que foi a desonra, a quebra da honra, que gerou toda desgraça e malefício que existe na humanidade, que existe na criação, que a criação inteira sofre, que todos nós sofremos. Porque a honra, ela está estabelecida por Deus já antes da criação do ser humano, e foi a honra que, quando quebrada por Lúcifer e os anjos que o seguiam, os fez destituídos eternamente e de forma impossível de ser restabelecida a comunhão deles com Deus. Desde o princípio, a palavra-chave na relação do homem com Deus, do homem com o homem, do homem com a criação de Deus, é a honra. Quando Deus criou o mundo, o fez para prover aquele que Ele criaria para ter uma relação perfeita com Ele, que é o homem. E quando Deus apresentou o mundo que Ele criara para o homem, Deus estabeleceu o propósito da sua criação: viver para honrá-lo. Em Efésios capítulo 1 nós vemos que Deus nos criou para o louvor da sua glória, isso é, para honrar a Deus. Uma palavra sinônima de honrar a Deus é adorar a Deus. Por isso, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Éden, para que o homem tivesse a motivação, o objeto que estabeleceria a prática da honra pelo homem. Toda vez que o homem passava pela árvore e era tentado a tomar do fruto e se negava a fazê-lo, ele estava honrando a Deus. Ele honrava a Deus toda vez que não tocava naquele fruto, obedecendo a Deus. A palavra honra está associada, ligada intrinsecamente à obediência. Quem obedece, honra. Quem honra é porque obedece. O que é honra? Lá no dicionário nós vemos algumas coisas a respeito do que é honra. Honra é um princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso, honesto. Então, fulano é honrado, significa dizer que fulano é honesto. Fulano é honrado, fulana é uma pessoa de honra, significa que é uma pessoa que cumpre a sua palavra. Honra é também posição de destaque. E veja, Deus colocou o homem em posição de destaque em meio a toda a criação. Gênesis 1:26 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando Deus criou o homem, colocou o homem em posição de honra sobre toda a criação. Honra é a ação de adorar ou cultuar a divindade. Honra é adoração. Quando alguém oferece a Deus a sua obediência materializada pela oferta e pela devolução do dízimo, ou quando obedece a algum princípio bíblico, o que ele está fazendo é honrando a Deus.
Honra é característica da pessoa que é pura, que é casta, que visa ser que visa ser parecido com o Criador. Santidade. Honra é sinônimo de santidade. Levítico capítulo 20, versículo 7 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Honra é sinônimo de santidade. Uma pessoa que é alguém de honra é alguém que tem castidade, é alguém que se separou daquilo que traz desonra. Honra é também comportamento que denota consideração. A primeira expressão de adoração através de ofertas a Deus é encontrada em Gênesis capítulo 4, quando Abel e Caim vão apresentar a sua expressão de honra a Deus. E diz lá, Caim foi lá e apresentou uma oferta a Deus. Essa palavra, essa expressão quer dizer algo qualquer, sem esmero, sem cuidados, sem excelência. Mas a respeito de Abel diz o texto: Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, porque Abel honrou a Deus. Quando chega uma visita aqui na igreja, e a igreja, o culto está lotado, não há lugar para as pessoas sentarem, o que é que se faz? O recepcionista chega até um de nós que é membro da igreja e diz: por favor, levante-se, tem um visitante aí. E o que a gente faz? O que você faz? Você esboça um sorriso, fica feliz: meu Deus, que bênção, tem um visitante aqui hoje. E você cede o seu lugar com alegria, porque nós recebemos um visitante. Visitante, nós queremos que esteja honrado entre nós. Nós queremos honrar esse visitante. É por isso que os visitantes, quando vêm aqui no culto da noite, não saem daqui de barriga vazia. A gente leva eles lá para cima e a gente oferece um lanche, a gente oferece uma recepção. Por quê? Porque nós queremos honrar o visitante. Honra é colocar numa posição de destaque, é denotar consideração. A gente oferece o lugar da gente. Eu fui criado numa realidade de cultura que quando chegava um parente lá em casa, ou uma pessoa, visita conhecida que ia pernoitar lá em casa, se fosse casal, meus pais cediam a cama deles. O que meus pais estavam querendo dizer com isso? Nós vamos colocar vocês no lugar de honra dentro da nossa casa. Se os filhos tinham cada um sua cama e chegava um visitante, filho do casal, quem é que ia dormir no chão? Os filhos. E lá a gente não conhecia colchonete, lá a gente conhecia esteira. Alguém aqui já dormiu numa esteira? Aquela esteira feita de tabua. Você sabe o que é tabu ou taboa? Nunca estava boa, mas era da taboa, não é? A gente dormia no chão em cima da esteira de taboa ou tabua. Por quê? Porque a cama da gente era oferecida para o filho do visitante que chegava. Isso é honrar. Honra é substantivo que significa respeito por pessoas que merecem destaque, homenagem, consideração, obediência. Por isso a palavra de Deus diz: honrai aos juízes, sejam submissos aos juízes. Seja submissa a toda autoridade que está sobre você. Por quê? Porque isso é honroso para quem é filho de Deus. Deus quer que nós sejamos honrados, porque Ele é Senhor da honra. Jesus, que era Deus encarnado, o Filho unigênito, o único Filho gerado por Deus, depois de Adão, perfeito aqui no mundo. Jesus viveu a honra. E nós precisamos, como filhos de Deus, parecer com Ele.
Além de honrar a Deus acima de todos, Deus também estabeleceu algumas pessoas às quais se deve honrar abaixo dele. Em Êxodo capítulo 12, nós vemos que Deus estabeleceu a expressão de honra para com os pais, os filhos para com os pais. Êxodo 20:12 diz: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem, olha a recompensa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pastor, mas olha só, eu honrei meu pai e minha mãe, meu irmão honrou meu pai e minha mãe e morreu cedo. Então eu não posso confiar na palavra. Olha o que diz a palavra: na terra que teu Deus te... Ele honrou o pai e mãe, mas foi para uma terra que não foi que Deus deu. Ele honrou o pai e mãe, mas não honrou a Deus. Tem gente honrando pai e mãe, mas não honra a Deus. Você quer ver? Segundo domingo de agosto, é domingo dia de quê? Não, o cristianismo diz que é dia dos pais, não é dia do Senhor. Aí o crente deixa de ir ao culto domingo de manhã, ele deixa de ir ao grupo pequeno, porque ele vai à casa do pai para honrar o pai. Ele honrou o pai, mas ele está em que lugar? Lugar que Deus estabeleceu que ele deveria estar? Ele deixou de estar cultuando a Deus. Irmão, se você cumpre a obediência da palavra de Deus em parte, mas não cumpre no todo, você não cumpriu a palavra de Deus. Eu não cumpri. E esse é o problema. A gente lê a palavra de Deus, a gente ouve a palavra de Deus e se apega apenas naquilo que mexe com a gente, que agrada. E por isso tem gente que chama Deus de mentiroso. E a palavra de Deus não pode ser a palavra de Deus, porque está escrito lá: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias, teu dia na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meu irmão morreu mais cedo, mas ele estava onde? Será que ele estava lá na terra que Deus deu? Honrava o pai e a mãe, porque estava sempre na casa do pai, na casa da mãe, pagava as contas deles, ajudava eles, porque o pai não tinha recurso suficiente. Mas o que ele fazia fora dessa realidade? É para honrar os pais. Vou falar uma coisinha para você agora. Ali não disse o papai e mamãe são bonzinhos. Ali diz: honra teu pai e tua mãe. Mas meu pai é isso, aquilo, outro, minha mãe. Mas aqui diz que é para honrar. Amados, se nós queremos ser recompensados, nós o seremos, se andarmos pela honra. A palavra de Deus diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Querem viver pela recompensa, mas sem honrar. Diz: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, se mesmo se entregou por ela. Quer ser recompensado, mas não quer honrar. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar as autoridades, como os governantes, os magistrados, que são juízes, e todos aqueles que exercem liderança. Romanos 13, versículo 1 e 2 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. 1 Pedro capítulo 2, 13 a 15 diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Aí vem alguém que diz assim: mas é tudo corrupto. Será mesmo? Por que é que a gente pega e baliza tudo pelo que é ruim? Se tem juízes corruptos, a gente vai dizer que tudo quanto é juiz é corrupto. Se tem político que é corrupto, a gente vai dizer que tudo que é político é corrupto. Se tem advogado que é corrupto, a gente vai dizer que tudo quanto é advogado é corrupto. Se tem
alguém com título de pastor, que é bandido, que é corrupto, é sem vergonha, a gente vai balizar todo mundo agora assim por isso? Isso é o que a sociedade errada faz sem Jesus? Faz. Mas o crente deve andar pela honra. Também Deus manda honrar as esposas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz: vós maridos, coabitai com elas com entendimento, olha isso, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas. Agora eu vou fazer um parênteses aqui, porque é muito comum chamarem pastor de machista. Mas eu vou fazer um parênteses aqui. Eu vou ler de novo, só para vocês homens, que eu sou homem também, tá? Dizem que pastor é anjo. Eu sou ser humano, hein? Igual você. Sou homem. Olha o que diz. Vós... Vou pedir só os homens. Repitam, lê comigo aí, tá? Vamos ler naquela versão lá. Nós, maridos. Vamos lá? Só os maridos aí. Só os homens também. Quem não é marido, quer quer casar. Vamos ler aí. Sexo masculino. Vamos lá. Os varões. Os espadas. Vamos junto? Igualmente, vós maridos... Não é que vocês não serviram o exército, marinha aeronáutica, não é? Vai, marido, vai cá. Onde é que estão os espadas aqui? Vamos lá? Voz de macho aí. Voz de macho quer dizer macho. Não é isso? Voz de macho não é fêmea. Fêmea, como é que é a voz de fêmea? Vós, mulheres. Não é? Voz de macho. Sua voz pode ser até fina, igual a do como é o nome daquele pugilista lá? Anderson Silva. Tudo bem, isso é voz. Vou dizer que está errado. É a voz dele, ué. Né? Mas faz a voz de... Né? Engrossa aí agora. Vai. Vamos juntos? Igualmente... Ainda há pouco eu falei que uma das expressões de honra é quando a gente recebe um visitante que a gente tira o lugar da gente para oferecer para ele. Ainda há pouco eu falei que lá no interior era costume das famílias honradas oferecerem suas camas ao visitante que ia pernoitar na sua casa. Aí sabe o que eu vejo? Eu vejo maridos que têm carro e investe no carro, embeleza o carro, coloca uma calota na roda do carro, lava o carro, passa horas lavando o carro, perfuma o carro, e a mulher do cara está sempre com aquele cabelo espigado, ela não sabe o que é num salão. Ele tem dinheiro para embelezar o carro, mas não tem para embelezar a mulher dele. Está dando honra para quem, irmão? Eu vejo um homem que depois do trabalho sai, ele vai bater papo, conversar e tomar uma cervejinha com os colegas, mas a mulher dele ele não leva na esquina para comer o churrasquinho de gato. Está honrando quem? A palavra de Deus diz: manda honrar. É honrar a esposa. Irmão, o marido pode andar de chinelo de dedo, mas a esposa tem que andar de calçado de mulher. Eu acredito que o marido que fizer isso, vai chegar uma hora que ela vai pegar e vai dizer assim: mas por que meu marido anda tão feinho?
E como mulher sempre se comunica, ela vai dizer assim: meu amor, você não vai andar desse jeito não. O que vão dizer de mim, que eu não cuido de você? É assim ou não é? Eu um dia desse coloquei uma camisa com a calça e um sapato. Minha mulher falou assim: você vai assim? Desse jeito? Eu falei: como assim, amor? Tem alguma coisa errada? Tira essa camisa. Tira essa camisa aí não. Mas por que tá rasgado? Não combina nada com nada, né, amor? Eu falei: tá certo, tem que combinar contigo. Honrar. Diz para quem está do teu lado: hoje eu vou honrar Deus. Vou ficar até 1 hora ouvindo o pastor pregar. Deus mandou honrar as esposas, irmãos. Mas ei, esposas, Deus mandou também honrar os maridos, porque a palavra sinônima de honra é o quê? Obediência, submissão. E olha o que diz a palavra de Deus em Colossenses 3,18: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Por causa do Senhor, não é nem por causa do marido, por causa do Senhor, seja submisso ao seu esposo. E ser submisso à esposa, minha irmã, não é ser capacho, é estar na mesma missão que ele, respeitando a liderança dele. Mas tem mulher que quer ser macho, não é porque ela é homossexual, não, é que ela quer ser macho mesmo. Ela sai na frente, ela toma a direção e a frente para tudo, para resolver. Vem cá, tu casou com um homem ou com uma banana? Ah não, meu marido é um banana. Então você tem que ser o quê? Crente. Honre a Deus, que Deus vai fazer algumas coisas. Primeira coisa, ele precisa ser convertido ao senhorio de Cristo. Segundo, ele já foi convertido, ele precisa ser tratado na personalidade, no caráter dele. Ele tem que reconhecer que ele é homem. Porque todos nós, sem exceção, fomos colocados nesse mundo por nosso pai e nossa mãe, mas todos nós, sem exceção, alguma coisa foi feita de programação errada na nossa personalidade e afetou nosso caráter. Então, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Eu conheço muita história de mulher casada com um camarada aqui, ficou um cachaceiro, que era um cachaceiro. Eu não vou nem dizer do Luiz. Cadê o Luiz? Vou nem falar do Luiz ali. Selmaí, cadê Selmaí? Isso era um pé de cana cachaceiro, não era, Selmaí? Era ou não era, Selmaí? Olha lá. Mas o cara se converteu, irmão. Pergunta para Selmaí se ele já é um anjo. Está longe disso que só. Mas a palavra de Deus diz: eu conheço muita mulher que casou com um cara, o cara era cachaceiro, depois o cara se converteu. Eu não sei quantos aqui se lembram da família do Luiz e a Renata. Quem se lembra? O Luiz era um cara que chegava em casa quebrando tudo, alcoolizado, usava droga, 6 filhos pequenininhos, uma escadinha, né? Ela esperava ele com a faca na mão. É verdade. Quando ela chegou aqui, ela era assim. Ela se converteu, recebeu Jesus, deixou a palavra de Deus entrar, se tratada. Aí ela foi ganhando os filhos, vindo com os filhos. Daqui a pouco, quem é que estava aqui? O marido. E daqui a pouco, quem é que eu estava batizando? O marido. E daqui a pouco, quem é que estava aqui dando testemunho, o que fora? O marido. Por quê? Porque a mulher ousou viver pela palavra de Deus e honrar o marido. Deus também estabeleceu a honra aos pastores. É aqui onde eu quero chegar. Cheguei no ponto.
A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não vai ser bom para vocês se não obedecerem aos vossos pastores. Por quê? Porque é eles que estão velando pelas almas de vocês, e eles devem fazer isso com alegria, não gemendo. Não façam os pastores de vocês ter que exercer o ministério deles gemendo. Isso não vai ser bom para vocês, não. Então obedeçam a eles, sujeitem-se a eles, porque são eles que velam pela vossa alma. É isso que está sendo dito aí. E hoje eu estou falando com você a respeito da recompensa da honra, mas eu vou focar no pastor. E há uma razão muito específica para isso: é que eu não serei o pastor de vocês a vida toda. E não, Ellen, eu não recebi nenhum convite para deixar o ministério agora. Mas eu não serei o pastor de vocês para sempre. Em algum momento vocês vão precisar ter outro no meu lugar. E se eu, como pastor, não ensinar vocês que são a igreja de Cristo também como se deve tratar um pastor, eu estarei em falta. Porque a igreja de Cristo precisa saber o que Deus espera dela em relação ao seu pastor. A palavra de Deus é quem diz assim: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e entendimento. Gente capacitada que eu vou vocacionar para que esteja cuidando de vocês. Você sabe qual é o grande problema da igreja cristã hoje? É que tem um monte de gente colocado como pastor que não foi chamado por Deus para isso. E por causa disso, são os maus exemplos que estão roubando a lã da ovelha para si, quando deveriam receber. Estão roubando, e roubando do Senhor da ovelha, que é Deus. E os maus exemplos têm servido para balizar todos por baixo como maus. E eu não me deixarei jamais ser intimidado por essa corrente satânica que visa destituir a imagem do ministério santo, porque eu sou pastor e não posso falar disso. Tem muitos pastores com dificuldade para pregar sobre esse assunto, amados, porque temem ser apontados como aqueles que estão cuidando dos seus próprios interesses, uma vez que vão falar sobre si mesmos, porque são pastores. Eu não tenho esse problema, eu não tenho essa dificuldade, entre tantas razões, porque eu já falo isso, prego sobre isso há muitos anos, há mais de uma década, 2 décadas aqui, porque eu estou aqui há 20 anos. Eu não preciso provar, vocês provam por mim quem é o pastor que vocês têm. São 20 anos de história, eu não preciso matar mais nenhum leão, vocês dão tiro neles, nos leões, para provar quem é o pastor que vocês têm. Mas o maligno sempre fomentou uma ação na sociedade visando o enfraquecimento da igreja, uma desmobilização e descapacitação espiritual dos crentes, para que a igreja não prospere, porque a prosperidade do crente será também a prosperidade da igreja e do ministério e do reino de Deus aqui na terra. Satanás não quer ver crentes vivendo pela honra, mas desconhecendo a chave que gera a honra, que é traduzida em prosperidade em todas as áreas da vida humana. É só olhar por que a gente tem tanto crente, tanta igreja no estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo, e estamos vivendo essa desgraceira na sociedade, porque está faltando crentes com honra.
Estão faltando igrejas com honra. Estão faltando ministérios pastorais com honra. É um problema de honra. Satanás não quer ver os crentes vivendo pela honra. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, encontramos Deus dizendo: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Merecimento é recompensa. Merecimento se tem por algo que fez certo, por algo que se fez de bom, pela honra estabelecida na atitude. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que Deus estabeleceu a honra para que o homem pudesse experimentar a prosperidade. Deus diz ao homem: nunca toca naquele fruto, o dia que você tocar nele, você vai morrer. Ou seja, tudo que você tem, você perde. Você tem tudo, você vai viver a bancarrota, você vai viver a falência, você vai ver a subserviência, você vai sofrer a opressão. E não é o que aconteceu? Toda expressão de honra a Deus gera prosperidade, o que significa que o diabo perde para aquele que honra a Deus o domínio sobre o que Deus criou e colocou aos cuidados do primeiro homem, Adão. Foi porque Adão pecou contra Deus, desonrando-o, que ele perdeu a autoridade e o domínio sobre todas as coisas que Deus colocou sobre ele e passou para Satanás. Mas quando o crente honra a Deus, o diabo perde esse domínio na vida desse crente. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos Deus estabelecendo o princípio de autoridade espiritual e moral sobre algumas personalidades às quais se deve honrar, porque estão servindo e representando a Deus. É o juiz, é o pai, são as autoridades constituídas, é o sacerdote. E dentre esses, marido, pai, sacerdote, juiz, profeta, pastor, que eu quero falar sobre o pastor. Porque não estamos mais no tempo do profeta, do juiz, do sacerdote. Continuamos com o pai, com o marido. E essas personalidades aí. Não se trata, amados, quanto à honra, de dar ao pastor a honra que somente é devida a Deus, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías capítulo 42, versículo 8, é Deus dizendo: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Deus não aceita que no dia de domingo, dia do Senhor, eu deixo de estar na casa do Senhor para dar ao Senhor a expressão de honra que devo para ir à casa do meu pai terreno e dar a ele a minha expressão de honra. Eu não divide não. Eu sou pai. Se um dia, Deus me livre e guarde, porque eu ensino o certo, mas se um dia minha filha casa e o meu genro resolve vir na minha casa, porque ele não tem pai, faleceu, ele resolve vir na minha casa no dia de domingo para expressar honra a mim, para dizer: o senhor agora é o meu pai, eu não tenho mais meu pai morreu, o senhor é o pai da minha esposa, o senhor é meu pai. Meu Juan, eu vou dizer para ele: senta aqui, vamos bater um papinho, vem cá aprender o que é dar honra a quem é devida. Porque a minha filha, eu creio que nunca vai fazer isso. O inimigo, amados, ele não quer que a igreja saiba disso, porque ele intimida os pastores a não ensinarem isso, porque é como se os pastores estivessem ministrando em causa própria. Mas eu tenho uma história construída nessa igreja, uma reputação, um testemunho a ser dado pela própria igreja, que me avaliza para pregar e ensinar sobre esse assunto sem nenhum constrangimento.
Também porque já passou o momento do ofertório no culto e não vai ser mais dada oportunidade a ninguém de vir aqui trazer e consagrar sua oferta no altar. Isso já passou. Depois da pregação agora é encerrar o culto. Mas ao longo da minha vida cristã, eu vi muitos pastores que depois de dedicarem toda a sua vida ao ministério, morreram deixando sua esposa e filhos em dificuldade financeira por não terem uma casa própria, nenhum bem a não ser uma aposentadoria do INSS, que não dava para quase nada. Eu vi e tenho visto muitos pastores que se gastam no ministério, privam suas famílias da sua companhia, seus filhos de sua presença, por estarem integralmente no ministério, andam em carros velhos, que têm manutenção paga por eles mesmos do seu bolso, isso quando tem um carro, enquanto crentes na sua igreja prosperaram na membresia da igreja como fruto do seu trabalho, andam com carro zero, conquistaram a sua casa própria, fazem viagem de férias com a família, enquanto o pastor está lá naquela situação. Veja como é que é diabólica a coisa. Se alguém se torna executivo de uma empresa e passa a receber um salário melhor, condições mais privilegiadas que lhe dão condições de comprar uma casa boa, um carro bom, isso é visto como algo normal e desejável. Quem trabalha em uma empresa deseja se tornar um executivo bem-sucedido e poder receber esse reconhecimento e tratamento condigno do seu desempenho, sacrifício e responsabilidade, porque isso é meritocracia. Mas se um pastor é tratado condignamente pela igreja, se recebe um salário condigno, se tem um carro zero, se mora numa casa boa, se tem plano de saúde e benefícios, até alguns crentes medíocres a serviço de Satanás falam mal dele, dizem que estão prevalecendo da fé das ovelhas, que são lobos travestidos de pastores, que são mercenários e por aí vão. Eu lembro que quando eu era seminarista, eu estava uma vez sentado na praça do seminário, entre a capela, a biblioteca e o prédio onde eu morava, como interno. E eu lembro de estarmos conversando, eu e alguns colegas de turma, e passa um pastor de uma grande igreja, e ele chegou numa picape zero bala, linda, 4x4, e vai passando, e um cutucou o outro e diz assim: olha lá, ministério glorioso. Como quem diz, está nadando na grana. Porque ele era pastor de uma grande igreja que podia dar aquela condição que deu a ele. E quem é que estava falando isso? Alguém que um dia também seria consagrado pastor. Por que do gerente, do executivo, ninguém fala achando ruim o tratamento que recebe, mas o faz em relação ao pastor? Porque isso vem do maligno que não quer ver a palavra de Deus sendo cumprida e os crentes abençoados, e abençoando a igreja, levando o ministério a crescer, com vidas sendo saqueadas das garras de Satanás e trazidas para o senhorio de Jesus Cristo. Por isso, desde o Antigo Testamento, irmãos, Deus estabeleceu que se deveria tratar o sacerdote com zelo com relação ao sustento e à sua qualidade de vida. Deuteronômio capítulo 18, versículo 3 a 5 diz assim: quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida: a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Sabe quando é que a igreja não tem obrigação de tratar com honra o seu pastor? Quando ela não deixar de ser igreja, porque vai estar todo mundo no céu.
Veja o que diz Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oblação de tudo, de todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Irmão, se você é a igreja e tem um pastor, que a dedicação integral dele é ministério, ele vive para servir ao Senhor, servindo a você, trata ele com honra. Trata ele com honra. Joel capítulo 1, versículo 12 diz que por causa da infidelidade do povo em não honrar a Deus com seus dízimos e ofertas, eles ficaram por sua própria conta e o inimigo passou a assolá-los com carestia, porque eles deixaram o Senhor e se tornaram responsáveis pelo sofrimento dos sacerdotes. Diz lá: foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Por quê? Porque os levitas, eles não ficavam lá de comprar e vender para se sustentarem. Eles não ficavam de ir lá e plantar e colher para se sustentarem. Eles deveriam ser sustentados pela ordem de Deus, através dos dízimos e das ofertas daqueles que vinham para honrar a Deus. Mas aqueles que deviam vir honrar a Deus, deixaram Deus para ir atrás de ídolos. A obra de Deus está deixando de ser feita. Os sacerdotes foram ficando sem ser assistidos. O que aconteceu? Deus cruzou os braços deles, as bênçãos do Senhor não vieram mais sobre o povo. E não vindo mais sobre o povo, não tinha mais dízimos e ofertas. Está acontecendo com o sacerdote, passando dificuldade. O mais extraordinário exemplo de pessoas que honraram seus pastores na Bíblia está lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 1 a 37 e capítulo 8, versículo 1 a 6. É a história da Sunamita. Quem é a Sunamita? Sunamita foi aquela mulher que hospedava o profeta Eliseu. Ela viu o profeta Eliseu sempre passando por ali. Um dia ela chamou o marido e falou assim: esse profeta sempre vem aqui, é o profeta de Deus, vamos cuidar dele, vamos fazer aqui um quarto, vamos colocar lá uma mesa com uma cama, uma cadeira, vamos colocar lá uma candeia, para que ele possa, quando ele precisar, ler, ter luz no quarto. Deu a ele conforto na casa dela. Não deu para ela um lugarzinho, não. Mandou fazer um lugar para ele. E toda vez que ele passava lá, ele era recebido com honra na casa dela. Ela servia ele com seus bens. Deus então a recompensou, abençoando sua casa, seu esposo. Deus deu a ela um filho e deu também muita honra. Certa vez veio uma praga de 7 anos de fome sobre a terra. Está lá no texto, vai ler. E aquela praga atingiu toda a nação, mas aquela mulher não passou pela praga. Sabe por quê? Porque Deus mandou Eliseu, o profeta, avisar a ela para sair da sua terra até a praga passar. Veja que consideração Deus teve com essa mulher. E a família dela, muita gente morreu na praga, mas essa mulher e a família dela foi a única que Deus deixou que não passasse pela má fase de Israel, por causa do pecado de Israel, por causa do pecado do rei. Aquela praga atingiu a casa, filhos, bens de todo o povo de Deus também lá, que estava andando errado. Mas a casa da Sunamita, Deus protegeu. E quando ela voltou, 7 anos depois, o rei devolveu todas as terras dela e do marido. E fez mais, restituiu a colheita da terra dela, dos 7 anos passados. Imagina, ela não plantou aqueles 7 anos, mas recebeu o valor de 7 colheitas num dia só. Por quê? Porque ela semeou na vida de um pastor, um homem de Deus que estava a serviço de Deus. A honra traz recompensa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18, para ninguém dizer assim, isso é no Antigo Testamento. Diz a palavra de Deus: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra.
especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece seu salário. Ainda lá em Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ei, eu posso dizer isso tudo com alegria, ensinar a igreja, para que você ensine a outros e testemunhe disso, porque eu não estou pregando em minha causa própria. A igreja acabou de me dar um carro zero de presente. Uhul! Glória a Deus. Mas os irmãos terão outros pastores, os irmãos conhecem outros crentes, os irmãos devem ensinar a verdade e não deixar Satanás ficar semeando a mentira e mantendo a mentira, corrompendo a igreja e sulapando a autoridade e o poder da igreja para destituí-lo da autoridade que ele tem sobre a cidade. Agora, veja isso. Jesus, quando estava aqui, quem se lembra qual era o trabalho de Jesus? Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Qual é o texto bíblico que diz que Jesus era carpinteiro? Onde diz? Aponta aí para mim. Mostra aí para mim que Jesus era carpinteiro. Ok. Pelo estudo das culturas, pela arqueologia, pelo estudo da língua, pela exegese, a gente chega à conclusão que Jesus certamente trabalhou como carpinteiro ao longo de praticamente toda a sua vida, porque o pai dele era dessa profissão. E era costume daquele povo, o filho do peixinho ser peixinho. Filho do carpinteiro trabalhava com carpintaria. Filho do pedreiro trabalhava como pedreiro. A profissão era passada de pai para filho. Mas quando Jesus chegou à idade de iniciar o seu ministério, e o seu ministério durou quantos anos mesmo? Qual foi a atividade profissional que Jesus desempenhou para ter recursos financeiros para seu sustento? Ele não trabalhava. Quando vieram reclamar para perguntar se ele não pagava o imposto, ele mandou Pedro ir trabalhar e ficou lá fazendo o trabalho dele. Qual era o trabalho de Jesus? Ensinar a verdade da salvação, pregar, treinar, preparar os seus discípulos, enquanto Pedro foi fazer o quê? Foi pescar o peixe para tirar a moeda da boca dele. Eu ouço muita gente dizer que pastor é vagabundo, pastor não gosta de trabalho, pastor gosta de receber dízimo, porque pastor sobe púlpito, prega meia hora, 40 minutos, 1 hora, às vezes cansa a ovelha, porque é uma pregação que entra pela hora dentro, mas é só isso que ele faz. Depois ele vai embora e recebe o sustento dele. Quando muito, ele recebe lá durante 1 hora ou 2 na sala dele, 1 dia ou 2 na semana, por algumas horas, faz uma oração com a pessoa vai embora, ele está lá, andando de carrão, viajando para cima e para baixo, viajando para a convenção, ficando em hotel, tudo bancado pela igreja. Pastor é um vagabundo, ele não faz nada. Igual pensam isso certamente de quem é professor. Tem professor aqui? Professor secular? Tem alguém? Onde estão os professores? Quem trabalha aqui no magistério? Está
Está todo mundo no ministério infantil. Só tem... Você não, minha filha? Trabalha não? Não é mais professora? Você é só esposa do Rodriguinho agora? Isso é que é honra, hein, Rodriguinho? Pois é. O professor vai para a sala de aula, ele fica lá 50 minutos e ganha o salário dele. É mesmo? O professor, quando chega em casa, ele não faz nada. Ele pega o caniço dele e vai para a rua, vai para o mar, joga lá para ficar pescando. É isso, Beto? Tem que estudar, tem que preparar plano de aula, tem que corrigir prova, tem que corrigir exercício, tem que ler livro para se atualizar, para poder trazer bibliografia, e tem que estar fazendo cursos de reciclagem. Não é isso, professor? O problema todo é que se baliza todo mundo pelo mau exemplo que existe. Mas Jesus estava lá pregando o evangelho, sentado, conversando com as pessoas, falando de Deus. Mas diz o texto sagrado que havia mulheres que ofertavam no ministério de Jesus, sustentavam Jesus materialmente com seus recursos, com seus bens, davam das suas fazendas. Quando Jesus vai realizar a Santa Ceia, quanto foi que ele gastou para comprar pão, vinho, comprar lá um cordeiro, para alimentar ele e todos os seus discípulos? Alguém ofereceu sua casa, o seu cenáculo, as mesas, os assentos, o alimento. E Jesus ainda disse mais: e você não pode participar não, tá? Fica lá embaixo com a sua família, que aqui somos só eu e meus discípulos. Que pastor marrento é esse, cara? Que ele diz lá para o dono da casa: ó, muito obrigado, foi muito bom, Deus te abençoe, vou orar por você. Agora você não pode participar desse momento aqui não, são só eu e meus discípulos. Já parou para pensar nisso? Mas as mulheres que foram abençoadas por Jesus ofertavam no ministério dele por gratidão. Gratidão deve gerar atitude de honra. Vamos então voltar ao início e ir lá para o texto de Mateus capítulo 10, versículo 40 a 42, para eu encerrar. Vamos ler bem forte? Olha o que Jesus diz. Bem forte, vai. Deixa eu te falar agora, bem resumidamente, porque isso a gente vai precisar voltar aqui nesse tema mais tarde, não hoje. Olha o que Jesus está dizendo: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Jesus está dizendo: aquele que me recebe, volta lá, recebe aquele que me enviou. Vocês estão recebendo a mim, que sou Jesus. Na verdade, vocês estão recebendo é a Deus que me mandou, meu Pai. Agora segue. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Por quê? Porque o profeta que você recebeu é como você recebendo Jesus que mandou o profeta. E Jesus é quem? Quem é Jesus? Ele é Deus? Você crê nisso mesmo? Jesus é Deus? Diga amém. Ah, é? E como é que você recebe um profeta? Como é que se deve receber um profeta? À luz desse texto.
Ele diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. Quem é justo? Tem justo aqui? Aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo é o justo, é aquele que foi tornado filho de Deus, filha de Deus. Quando alguém recebe um crente com dignidade, com honra, vai ser abençoado. É por isso que quando Jesus mandou os discípulos, ele diz: quando entrar naquela casa, diga: paz seja sobre essa casa, porque te receberam. Mas se não receber, ainda lá na porta, sacuda o pó da poeira da sua sandália, para nem a pó você trazer contigo, deixa tudo lá. Quem recebe um crente, o patrão que contrata um crente e trata esse crente com honra, com respeito, com dignidade, vai ser abençoado por causa desse crente. O dono de José, Potifar, o egípcio, quando José entrou na casa dele como escravo e ele viu a conduta de José, um crente temente a Deus, e ele cuidou de José, ele deu a José as condições dignas que José precisava, e ele foi inteligente. Esse camarada aqui, eu vou colocar ele numa posição de destaque, porque ele é bom, ele tem dignidade, ele tem honestidade, ele tem hombridade, ele tem integridade. Eu vou colocar esse rapaz como o meu governador aqui, o meu mordomo. O que aconteceu com Potifar? Potifar foi abençoado. Quando José foi injustamente levado para a cadeia, o camarada que era o responsável pela cadeia colocou José como cuidador de todos os demais presos. Olha que responsabilidade, olha que honra. Tem patrão que é desinteligente, para não chamar de burro, porque burro é um ser que Deus criou, mas ele é desinteligente. Por quê? Porque ele pega e vê assim: fulano ali, o chefe diz assim: fulano ali não quer, alguém liga para cá e diz que eu não estou. Ele não quer mentir, ele diz que não pode fazer isso porque ele está desonrando a Deus. Aí o patrão desinteligente manda ele embora. Aí ele fica com um funcionário corrupto, mentiroso, que se é corrupto e mentiroso para com os outros, vai roubar dele. Mas não fica com o crente que não prega mentira? Mas o patrão, quando honra você que é justo, ele será abençoado. Consequência da honra. Jesus diz: e quem recebe o justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá seu galardão. Até o ímpio, quando faz algo de bom, na expressão de honra, ele é abençoado. Porque ele não está fazendo nada da parte de Satanás, ele está fazendo algo bom, e bom só há um. Jesus disse: quem é esse? É Deus. Agora eu quero fechar aqui sobre a recompensa da honra relacionado ao pastor, que é o profeta que Jesus está falando aqui. Ele diz: honrar o justo vai ter um galardão. Honrar um pequenino vai ter um galardão. Honrar um profeta vai ter galardão de profeta. Vamos pensar no galardão de profeta, a recompensa do profeta. Então vamos para Elias. Como foi que Deus tratou Elias? Provisão em tempo de crise. Olha para Elias. Elias tem que fugir porque Jezabel quer matar ele. Jezabel quer matar ele porque ele só fala o que ela não quer ouvir, o que Acabe não quer ouvir, que Deus manda. Elias está fugindo e ele está no deserto. O deserto é lugar de escassez ou de fartura? Mas Deus manda os corvos alimentarem Elias. Com o quê? Pão e água? Ou carne?
O povo está se lascando, Acabe está procurando água, e Elias está do lado de um ribeirozinho, no deserto, onde não falta água, e os corvos vêm trazer filé mignon fresquinho para ele. Filé mignon sou eu que estou dizendo. Ele é alimentado com carne que os corvos trazem. Depois, por uma viúva que não tinha nada, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um bolo, está catando graveto, não é isso? E ela honra o profeta, porque o profeta está a serviço de Deus, está representando o Senhor, né? E não faltou nada nem para ele nem para ela, apesar de toda a crise ao redor. Provisão em tempo de seca. O que mais da honra do profeta? Defesa contra o inimigo. O que Jezabel conseguiu fazer contra Elias? O que Acabe conseguiu fazer contra Elias? Nada. Moisés sai fugido, mas ele não é profeta. Ele é um hebreu egípcio. Volta 40 anos depois como quem? Profeta do Deus vivo. Eu te pergunto, o que foi que Faraó fez contra Moisés? Nada. Defesa contra o inimigo. Autoridade sobre o inimigo. Moisés chegava da parte de Deus e dizia: vai acontecer. Faraó doido para pegar na jugular de Moisés. O que acontecia com Moisés? Entrava e saía da presença de Faraó sem acontecer nada. Sabe o que significa isso? Sabe quem é Faraó? Faraó é aquele que está dominando sobre o mundo inteiro. Quem é aquele que está dominando sobre o mundo inteiro? É o diabo. É o diabo que retém aquilo que deve ser do crente, aquilo que deve ser do homem e da mulher de Deus, que Deus fez para ser nosso, está na mão do diabo. Mas aquele que honra a Deus, e honrar a Deus é honrar o rei, honrar as autoridades, honrar o pai e a mãe, honrar o marido, honrar a esposa, mas é também honrar o pastor. E para esses, diz o Senhor Jesus, vai receber galardão de profeta. A honra traz recompensa. A gente está vivendo num tempo em que Satanás já conseguiu corromper a mente de muito crente. Sabe por quê? Porque tem muito crente que está aí na faixa dos 25, dos 30 anos, guardando a virgindade, a moça, aos 18, 19, e já perdeu porque não sabe o valor da honra, não vai ter recompensa. Por que não? Porque se não andar pela honra, vai conseguir um relacionamento espúrio, vai ter um, vai ter outro, casa, divorcia. Por quê? Porque não anda pela honra. Satanás já disse: isso é besteira. O que tem? Os valores estão virados. Vai ficar para titia. Você está muito velho. Até quando? Você é macho, rapaz. Mas não vive pela honra. E depois o que a gente tem? Crentes que se divorciam, casamentos que não são estabelecidos com integridade, e a sociedade só ficando pior, porque falta honra. Anda pela honra, porque a honra traz recompensa. Quem anda pela honra tem galardão, mas quem não anda pela honra, não. Honra teu pastor. Eu tenho muitas histórias para contar de pessoas, membros dessa igreja, que honraram a mim quando eu nunca pedi nada. Eu nunca pedi nada a Anderson, Maximino e Ana Lúcia, e eu já tinha dito não 2 vezes a possibilidade de uma bolsa de estudos com 100% de gratuidade para fazer um curso de especialização que eu poderia escolher no Havaí ou lá na Indonésia.
Um dia me entra na Lúcia e Anderson na minha sala. Anderson tinha ficado desempregado, recebeu a indenização. Chegaram ele e Ana para minha sala e disseram: pastor, Deus colocou no nosso coração, a gente quer semear na sua vida. Eu nunca pedi nada. Eu estava dizendo para Deus: Senhor, é a terceira e última vez que eu recebo a possibilidade dessa bolsa de estudos. Se eu disser não de novo porque eu não tenho recurso, nunca mais. Porque depois de 3 vezes eles cancelam para não ter mais. Anderson e Ana Lúcia entraram na minha sala para dizer: pastor, nós temos no nosso coração o desejo de abençoar o Senhor, investir e semear na sua vida. Eles semearam na minha vida e eu pude ir para o Havaí, porque passagem eu tinha que pagar, estadia lá não precisava, tinha que mandar um valor de $500, tinha que pagar a despesa de passaporte, de visto aqui, que era uma grana, e Deus usou eles para me abençoar e eu pude fazer. Pergunta para eles o que Deus fez na vida deles. Pergunta o que Deus fez. Houve um tempo que eu fiquei 2 anos sem carro, porque Deus colocou no meu coração. Eu tinha um carro que foi pago por Deus. Quando eu assumi o ministério, eu dei entrada nesse carro com o dinheiro que eu tinha do fundo de garantia, mas eu tinha prestações para pagar. Numa época que algumas pessoas aqui desonravam a Deus com as suas atitudes. Chegaram a parar de entregar dízimo para eu não ter sustento e sair da igreja, porque eles não queriam consertar os erros que estavam, eu estava só pregando contra pecado. Foi Deus que proveu para eu poder pagar aquele carro todos os anos que eu tive. Fiquei sem carro 2 anos, porque eu disse: eu não posso vender esse carro, eu não me sinto tendo pago esse carro. Foi o Senhor. Eu coloquei no meu coração, entreguei, dei ele de presente para um pastor de uma igreja lá na roça. 2 anos eu andei sem carro. Eu não andei a pé, a não ser quando eu quis. Vários irmãos aqui me ofereceram carro. Vários irmãos aqui iam me buscar na minha casa. E alguns desses irmãos prosperaram e foram abençoados por Deus. Estão aí, podem testemunhar disso, porque honraram o seu pastor. Irmãos, quando eu não estiver mais aqui, for outro pastor, vivam e continuem a viver pela honra. E quando você encontrar um membro de uma igreja que está vendo que o pastor dele está passando dificuldade, igual a gente viu um dia desse, eu entrei na casa de um pastor que estava moribundo, em cima de uma cama de hospital, moribundo. Eu tive que conter as minhas lágrimas para não chorar ali, olhando para aquela casa com as paredes imundas, manchadas, imundas. E eu fiquei pensando: meu Deus, como é que trataram esse pastor? Eu nunca tinha entrado na casa dele. Foi a primeira vez que eu visitei entrando na sua casa. Ele no final da sua vida. E eu agora nem sei como é que está sendo tratada a esposa dele, que ficou viúva. Mas o que eu vejo é que quando o pastor vai embora, ele morre, a igreja tem que ter um outro pastor. Como é que fica? Tem que sustentar um outro pastor. E a esposa dele? E os filhos? O que acontece? O pastor ficou muito velho, 40 anos naquela igreja, vai ser jubilado, porque já está bem velhinho. Vamos jubilar o pastor. Ah, que bom, agora o pastor está jubilado, ele está aposentado, ele recebe o INSS dele. Quanto é que ele vai receber do INSS? Muito menos do que era aquilo que era o sustento e o padrão de vida dele. Por quê? Porque a igreja vai parar de pagar, vai parar de contribuir no sustento dele, porque agora tem que ter um outro pastor. Como é que fica isso? Meu irmão, quando você encontrar uma igreja assim, seja você, boca de Deus, a ensinar para esses crentes. Porque honra traz recompensa. E a recompensa da honra
é que o nome do Senhor é glorificado todas as vezes que a gente faz aquilo que nos faz parecer com Ele. E a palavra de Deus diz assim pelo Senhor: todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês fizerem o quê? Amarem-se uns aos outros. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Quando você honrar esse irmão aí. Agora, sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto crente que a prosperidade parou na vida dele. Sabe por quê? Está igual a mulher que pegou emprestado todas as vasilhas, obedecendo a voz do profeta, dizendo: pega emprestado tanta vasilha que você tiver, entra em casa, fecha as portas, depois você começa a verter o azeite. Enquanto aquela mulher tinha vasilha, o azeite estava caindo. Quando não tinha mais panela, o azeite parou, o milagre cessou, e ela pagou a dívida dela vendendo aquele monte de azeite e ficou com o restante para viver por muito tempo. Eu tenho visto a bênção de Deus parar na vida de crente. Sabe por quê? Porque chegou a ter um carro, não tinha, até ali vivia na honra, honrando a Deus. Agora que tem carro, passa pela casa de membro da igreja que não pode pagar a passagem, mas não dá carona. Não dá carona. Daqui a pouco está reclamando, está chorando, e não sabe por quê. Por que o azeite parou de jorrar? Pensa sobre isso. A honra traz recompensa. Tem muita gente querendo ser recompensado roubando. Tem muita gente querendo viver pela aba da honra dos outros. Mas para a gente receber a bênção, a gente tem que ser uma bênção. E é quando a gente pega, a gente sai do conforto da casa da gente num dia de frio, como hoje, chuva, e vai na casa de uma pessoa perdida sem Jesus para falar de Jesus para ela. A gente está honrando a Deus. E quem honra a Deus não fica sem recompensa. É quando a gente enfrenta o desconforto de ouvir de pessoas incultas, ignorantes a respeito da verdade. Porque a pessoa pode ter muito diploma, pode ter 500 anos de crente e ser ignorante. Porque os sábios e os letrados e os doutores da lei no tempo de Jesus, eles sabiam nada, tanto que nem reconheceram Jesus, apesar de todas as profecias que estavam se cumprindo aos olhos deles. Tem muita gente por aí que é ignorante a respeito da verdade. Viva pela honra, porque quando você honra, você se parece mais com Deus. Quando eu honro a minha esposa, eu me pareço mais com Jesus. Quando eu honro meu próximo, eu me pareço mais com Jesus. Quando eu honro as autoridades, eu me pareço mais com Jesus. Viver pela honra. Quando eu honro o meu corpo, a minha santidade, eu estou honrando a Deus. E nada disso vai ficar sem recompensa. É por isso que existe uma promessa de Deus para quem é dizimista e ofertante. Malaquias 3:10: abrirei janela do céu, derramarei bênção sem medida. Você semeia uma semente de milho, eu vou te dar um pé com várias espigas, diz o Senhor. É o que ele está dizendo. Por vossa causa repreenderei o devorador, aquele que está dominando o mundo inteiro. Não vou deixar ele dominar sobre você, não. Ele não vai impedir que a minha bênção chegue até você, porque ninguém pode me impedir. Isso em consequência da tua honra. Então ande pela honra. Vocês são meus testemunhas. Eu nunca pedi, nunca ensinei, nunca pedi a ninguém para fazer nenhuma oferta em meu nome. Toda semana eu sou procurado pelo tesoureiro há anos, dizendo: pastor, tem uma oferta para o senhor.
Eu nunca peço oferta para mim, já pedi? Nunca. E por que é que eu continuo recebendo essas ofertas? Por que Deus continua movendo o coração de alguém para continuar semeando na minha vida se eu já sou sustentado pela igreja? É porque essas pessoas que fizeram isso uma vez descobriram que Deus os abençoou e não parou de abençoar enquanto fizeram. Eu não estou aqui mandando ninguém fazer nada. Eu sou grato a Deus pelo sustento que recebo do ministério da igreja. Mas aquele que está honrando a Deus com as suas ofertas, e é lançado um desafio novo, irmãos. Nós temos agora, vamos ter um programa no rádio. Deus mandou fazer isso, e aqueles que tiverem convicção e vão se colocar como instrumento de Deus, para Deus abrir a janela do céu e abençoar na sua vida também, vai honrar o Senhor. Vamos lá? Espera aí, eu vou fazer o seguinte: a partir de agora eu não vou mais comer no McDonald's, não vou comer aquele lanche, não vou mais gastar esse dinheiro com essas coisas aqui que são supérfluas, são gostosas, mas são supérfluas, porque eu vou embarcar nesse projeto de honra a Deus. E quantos fizeram isso e Deus abençoou? Vocês sabem, porque vocês participaram disso. Ensinem para aqueles que estão lá fora. Ensinem para os filhos de vocês. Tem crianças que estão crescendo e papais que estão esperando que tia Vivi ensine lá no Ministério Infantil e não estão ensinando dentro de casa, não estão sentando à mesa com os filhos para almoçar, para jantar, para bater papo, para conversar. Ensinar. Ensina eles a andar pela honra, para que eles também sejam abençoados. Talvez haja alguém aqui que nessa manhã precise da oportunidade para dizer: Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu não tenho honrado o meu marido. Eu quero te pedir perdão porque eu não tenho honrado minha esposa. Eu quero te pedir perdão porque eu não tenho honrado autoridades que o Senhor tem colocado sobre mim. Eu tenho falado mal do meu patrão. Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu não tenho honrado o Senhor sabe. Eu não tenho sido fiel. O diabo sabe, meu irmão. O mundo espiritual sabe. E você tem a oportunidade nessa hora de ficar em pé e dizer: Senhor, eu quero pedir perdão. E dizer para o Senhor: vou andar pela honra.